Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Babi, Opa, eu sou o Wagner. dos melhores momentos da vida. A gente está nesse momento na Indonésia, em Bali, viajando nesse paraíso. E hoje a gente vai estar falando com vocês um pouquinho sobre sobre uma coisa que a gente tem feito desde que a gente deixou o Brasil, há 3 anos atrás. Que é ficar hospedado em vários lugares e gastando muito pouco, ficando quase de graça nos lugares. Então, só para vocês entenderem, terem uma ideia, a gente não vai se estender muito nisso, porque a gente já fez um vídeo contando sobre a nossa história, que é o Lições que Aprendemos na Estrada, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Mas para vocês entenderem, a gente vai falar resumidamente um pouquinho da nossa história, antes da gente começar a falar como ficar de graça nos lugares. A gente morava no Rio de Janeiro, nós dois tínhamos empregos, mas a gente não estava muito feliz com a vida que a gente estava levando, né? Aquela vida de escritório, todo dia trabalhando de 9 às 5, e a gente quis mudar. Foi aí que a gente criou o projeto Melhores Momentos da Vida, que inicialmente ia ser uma série para web, e a gente ia sair filmando nossas aventuras pelo mundo e fazer uma websérie. Aos poucos o projeto foi crescendo, tomou uma proporção maior, e hoje a gente faz um produto para televisão, né? Uma série para TV. Pronto. Esse foi o início, gente. A gente contou isso na outra palestra, mas dessa vez a gente vai se aprofundar mais na parte do projeto. Como você viajar de graça, como você pode viajar de graça, fechando parcerias com empresas. Por exemplo, na Nova Zelândia, nós nunca pagamos a acomodação, nós nunca pagamos nenhum brinquedo, eu chamo de brinquedo, sky jump, skydiving, bungee jump, todos esses brinquedos na Nova Zelândia, nós nunca pagamos. Então a gente vai contar para vocês os primeiros passos e o que a gente acredita que dá certo, porque deu certo com a gente. A gente não quer, como é que eu falo? A gente não quer passar para vocês uma fórmula, não é isso. A gente quer passar para vocês o que a gente fez e que deu certo e que a gente continua fazendo até hoje. Por exemplo, essa casa que a gente está, ela é parceira no nosso projeto. E a gente faz isso há muito tempo, bem antes da gente ter um material de TV para vincular nessa carta proposta. Antes a gente não tinha material de TV, a gente não estava oferecendo participação em TV, a gente estava oferecendo participação no Facebook e no nosso site. E com isso a gente conseguiu muita coisa. Então, mas quando a gente resolveu deixar o Brasil, né, para ir para Nova Zelândia, que foi o primeiro lugar que a gente escolheu, a gente não tinha assim muito dinheiro, né? A gente tinha uma ótima ideia, mas como que a gente ia fazer para ficar lá 1 ano ou mais tempo, se a gente quisesse? Foi aí que a gente começou a bolar um projeto no Brasil e entrar em contato com várias empresas que a gente achou que tinham o perfil do nosso projeto, e a gente começou a fazer parcerias para ficar nos hotéis, parcerias para fazer as atividades. E assim a gente economizou muito dinheiro na nossa viagem, muito, e essa forma deu super certo e a gente resolveu fazer isso, seguir com isso, não acabar com o nosso projeto. A gente fez a temporada da Nova Zelândia, agora a gente está na Ásia, e a gente vai ficando nos lugares para onde a gente viaja. A gente nunca paga acomodação, a gente não paga os passeios também, e é isso que a gente vai explicar para vocês exatamente, tintim por tintim, como a gente fez. Como você pode viajar o mundo gastando o mínimo possível, pagando acomodação, não pagando os passeios, pagando pouco, né? Você vai pagar sua passagem, vai pagar sua comida, mas já vai ajudar muito. Como montar o projeto? Uma coisa que deu certo pra gente, a gente montou o projeto dessa forma, a gente fez dessa forma. A gente começou 1 ano antes de viajar, a gente já fez uma página do Facebook e alimentava essa página do Facebook com fotos e fotos dos lugares que a gente ainda ia visitar. Com isso a gente foi ganhando audiência, foi ganhando curtidores, a página foi ficando mais forte. Paralelo a isso, a gente já criado o projeto, claro. Paralelo a isso, a gente fez a nossa página da web, WordPress, muito fácil, você não precisa ter muita técnica nem nada com web, você não precisa conhecer muito, o WordPress é bem fácil, você escolhe um tema e você pode comprar um tema também, no ThemeForest, enfim, você monta a sua página. Montou a sua página do Facebook, montou a sua página da web, criou um conceito, criou um conteúdo dentro dessa página. Você não precisa estar no lugar que você vai viajar, por exemplo, a Nova Zelândia. Você procura conteúdo da Nova Zelândia e vai enchendo tua página de conteúdo.
começa a despertar a curiosidade dos seus seguidores para aquele assunto, né? Você começa a virar uma referência de conteúdo. Quando eles quiserem saber alguma coisa daquele país, eles vão procurar a sua página, porque eles já sabem que é legal, eles já viram. Então você vai virar aquela pessoa, aquela referência, onde eles vão estar sempre buscando. Isso, você escolhe o lugar que você vai viajar. É claro, a gente escolheu a Nova Zelândia, então a gente criou um conteúdo em cima da Nova Zelândia. Fazendo isso, Instagram, Facebook, a gente cometeu um erro muito grande no início. Eu não acreditei no Instagram. E o Instagram hoje é bem forte e a gente está engatinhando no Instagram novamente. Se vocês quiserem ver lá a nossa página, @mmdavida. @mmdavida. Aproveita e clica lá para seguir a gente. Então, quer dizer, a gente tá bem engatinhando. Na nossa página do Facebook, a gente tem 50 mil, que é um público que a gente vem conseguindo há 3 anos atrás, 1 ano antes da viagem. Então, quer dizer, essa é a parte fundamental. Vocês precisam gerar credibilidade para a pessoa que vai entrar no projeto junto com vocês, que vai acreditar em vocês, que vai dar um lugar para vocês de graça, como acomodação, ou que vai deixar vocês pularem de um bungee jump também de graça, porque acredita que vocês passaram essa credibilidade para eles. Então, a primeira coisa é você criar um conceito, né? Você tem que dar um sentido para o seu projeto. Né? Por que você está fazendo isso? Né? Qual é a sua ideia? Você vai viajar o mundo fazendo o quê? Cobrindo o quê? Cultura? Você vai estar falando sobre a cultura dos lugares? Você vai estar divulgando as acomodações? De que forma você vai estar divulgando os lugares? É muito importante você criar e elaborar um bom projeto, porque é exatamente isso que vai fazer as pessoas acreditarem na sua ideia. Elas vão olhar aquilo ali que você vai mandar para elas e elas vão se emocionar junto com você. Elas vão viver aquela história e vão querer participar. Né? Foi isso que a gente fez. Então a gente criou, no nosso caso, a gente criou a história de um casal que ia viajar à Nova Zelândia, de camper van, conhecendo todos os pontos da Nova Zelândia, entrevistando pessoas, falando sobre cultura, sobre a comida, fazendo os passeios, fazendo tudo que tem na Nova Zelândia, mostrando isso, né? Mostrando isso na nossa página, mostrando isso no nosso site, filmando também para a websérie que a gente ia criar de início. Então a primeira coisa é isso, é você criar esse projeto, né? Perde um tempinho nisso, faz umas pesquisas, cria um projeto muito bem feito, porque vale realmente a pena. A gente começou a ter um retorno bem positivo das pessoas, né? A gente começou a mandar o projeto e as pessoas falavam, nossa, que barato, a gente quer fazer parte disso, que legal a ideia de vocês. Né? E aos poucos o nosso projeto foi melhorando com esse feedback que a gente ia recebendo. E isso que o Wagner falou de criar a página do Facebook, de criar a página do site, é muito importante porque você precisa também passar a credibilidade para as pessoas que você vai procurar propondo parceria. Né? Eles precisam ver você como um profissional, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Né? É porque vocês que vão divulgar eles, é vocês que vão colocar na página de vocês a empresa dele. Então, quer dizer, se vocês passarem essa credibilidade, vocês estão feitos, vocês vão viajar o mundo e vão curtir à vontade. No nosso caso não foi tão complicado, porque o Wagner é designer gráfico, né? E também web designer, e eu sou jornalista. Então a gente juntou as duas coisas, eu fiquei responsável pelo texto e ele por toda a identidade visual do projeto. Mas como ele falou também, isso não é extremamente importante, porque hoje em dia você consegue comprar temas de websites prontos. Isso. Você precisa fazer muito pouco, né, para você montar um projeto com uma aparência boa que passe credibilidade. A carta proposta ela deve ser primorosa, ela deve ser contrapartida, vocês têm que dar contrapartida para o cliente, no caso, como é que a empresa deles vai aparecer no seu blog, ou no seu Facebook, ou no seu Instagram. E uma parte muito interessante, de vez em quando eu ouço algumas coisas sobre o Facebook, tem uma conspiração sobre anúncio, que você não deve colocar anúncio, não deve pagar por publicidade no Facebook, que o Facebook, a sua audiência da sua página. Olha, sinceridade, eu acho que é tudo balela. Eu acho, não tenho certeza. Porque na nossa página a gente funciona dessa forma. A gente tem que colocar, a gente coloca R$2 por publicação, por exemplo, no caso dele aqui, a gente coloca 2, 3 fotos do local que a gente está, curtindo o local, bota umas fotos. O patrocinador, no caso, que cedeu a casa pra gente, fica super feliz, porque a gente alcançou 25 mil alcances, 30 mil, 40 mil, 50 mil alcances, 100 mil, a gente conseguiu passar a mensagem, ele fica super feliz.
Então a gente botou na ponta do lápis o quanto que a gente iria economizar indo para Nova Zelândia com essas parcerias que a gente já tinha fechado ainda no Brasil. E a gente chegou à conclusão de que a gente estava economizando simplesmente $40 mil. $40 mil em hotel, $40 mil com os hotéis, com as atividades, tudo isso incluído. Antes da gente deixar o Brasil, a gente já sabia que a gente iria economizar, porque a gente já saiu com tudo certo, né, com o cronograma, com a nossa programação. E também no decorrer da viagem a gente foram surgindo novas parcerias e mais coisas que a gente foi adicionando nessa soma. Então é possível economizar muito dinheiro dessa forma. A gente, para vocês entenderem, a gente viaja, faz os promovídeos para hotéis, paralelamente a gente filma a nossa série de TV, paralelamente a gente manda carta proposta para o pessoal daquela localização que queira participar com a gente do nosso projeto. Então, quer dizer, a gente vai dessa forma, a gente agora está no turnê de Bali. Turnê, ótimo. Turnê, a gente chama turnê. Então a gente está aqui no turnê de Bali, então a gente fica 2 meses aqui em Bali, fechando alguns hotéis a trabalho, produzindo promovídeos. Outros, como esse, são parcerias que a gente fica 4, 5 dias. Os passeios que a gente arruma são parcerias também. Então, quer dizer, a gente faz esse tour de 2 meses por Bali e volta para Tailândia. Quando a gente volta para Tailândia, a gente tem o nosso apartamento que a gente mantém ele lá, entendeu? E lá na Tailândia a gente fica por mais 2 meses, fazendo todo o trabalho. A Babi faz todo o trabalho de produção, todo o trabalho de enviar novas cartas propostas, novos convites para outras empresas. A gente escolhe, a gente agora está indo para Filipinas também, para Filipinas. Depois de Bali, Filipinas. Mas não foi sempre assim não, gente, entendeu? No início era aquela história, a gente fazia parcerias, tinha que se virar, trabalhando de outras formas. Isso que o Wagner está falando hoje, da gente fazer vídeos promocionais para os hotéis, foi uma forma que a gente conseguiu, que a gente inventou para começar a ganhar dinheiro, né? Porque, claro, a gente tinha que pagar comida, tinha que pagar várias coisas, né? Não dá para viver só de acomodação e passeios, né? Então a gente já conseguiu, a gente criou uma empresa realmente de produção de vídeos. Isso é uma outra história. Agora, essa história de fazer parceria, vou dar um exemplo para vocês. 2 dias atrás a gente fez um mergulho, né? Scuba diving. E como é que a gente conseguiu fazer esse scuba diving? A gente não pagou nada, são 3 dias de scuba diving que a gente já agendou. A gente já fez um, faltam mais 2. Vou dar um exemplo prático, que de repente fica mais fácil de entender como funciona. Primeira coisa que eu fiz, a gente procurou, a gente sabia que ia vir para Bali, então a gente pesquisou todas as empresas de mergulho de Bali, todas as empresas bem legais que tinham em Bali, entrou no site, pegou os e-mails dessas empresas. A gente tenta sempre pensar, procurar o nome do dono, o nome do gerente, alguém que tenha poder de decisão. Porque essas pessoas, elas recebem muitos e-mails, muita gente como a gente entra em contato com eles, propondo parceria, querendo fazer de graça. Então, quando você dá um atendimento mais personalizado, quando você fala, você sabe com quem você está falando, as pessoas se sentem mais valorizadas, né? Pô, o cara se deu o trabalho de pesquisar sobre a minha empresa, ele sabe, e eles dão um pouco mais de atenção àquilo que você está oferecendo. Então, esse cara do Scuba Diving, eu já sabia o nome dele, mandei um e-mail para ele explicando um pouco sobre o projeto, e convidando ele a ser parceiro do nosso projeto, Melhores Momentos da Vida. Em anexo, eu sempre mando uma carta, que é uma apresentação completa do nosso projeto, tudo que a gente faz, contando um pouco do que a gente fez na Nova Zelândia, contando um pouco do que a gente faz agora, que a gente é uma série para web, uma série para TV, que a gente tem o nosso site também, que fala sobre os lugares, as experiências que a gente vive. E aí, no final da proposta, depois que o cara já está bem envolvido com aquela nossa história, com tudo aquilo que a gente faz, a gente coloca para ele o que a gente oferece no nosso projeto para a empresa dele. A gente lista, né? A gente oferece, a gente vai colocar só logo no nosso site, a gente vai fazer a cobertura daquele passeio, daquele mergulho nas nossas mídias sociais, a gente vai botar fotos, vai contar um pouco para o nosso público de como é que foi aquela experiência. A gente vai filmar para a nossa websérie, a gente vai estar filmando para a nossa série de TV. Geralmente a gente vai lá e faz uma entrevista com o cara, né? Faz uma coisa bem legal para a gente ter um material bacana. E no final da proposta a gente coloca para ele o investimento dele, né? No caso desse mergulho, a gente pediu 3 dias de mergulho.
E aí você faz isso não só com uma empresa, mas com várias empresas, né? Você pesquisa as empresas de mergulho daquela região, entra em contato com todas elas e eventualmente alguém vai te responder querendo participar. É certo, gente. Alguém vai responder. A gente manda centenas de e-mails, né? A gente realmente faz uma coisa, a gente perde vários dias mesmo. A gente pega, organiza, procura, pesquisa. E aí a gente manda centenas de e-mails e a gente, nem todo mundo quer participar, mas sempre tem gente que quer participar. Sempre tem. Então o segredo é você ser persistente, você se dedicar, como qualquer coisa na vida, nada vem sem esforço, né? Não adianta você achar que, eu vou mandar meia dúzia de e-mails e eu vou conseguir, se eu não conseguir eu vou desistir. Não, você tem que ser persistente, você tem que se dedicar àquilo ali, investir o seu tempo, que o retorno vai vir aos pouquinhos, você vai ver que você vai conseguir o seu resultado. Tem que ser um pouco paranoico, saca? Obsessivo. Obsessivo. Porque se fizer certinho, acreditar... Gente, eu falo isso demais. Se fizer certinho, acreditar, não cai do céu não, mas se fizer, acontece. A gente tem parceria montada até o ano que vem. Em Hong Kong, Burma, é tanto país. A gente vai cobrir o sudeste da Ásia toda, mas a gente já começou a fazer tudo isso com bastante antecedência, que é pra gente poder programar o nosso schedule, né? Porque, como o Wagner falou, a gente fica 3 meses na estrada para 2 meses. 3 meses na estrada para 2 meses. Que a gente não aguenta ficar viajando direto, assim, a gente precisa realmente dar uma pausa. Viajar cansa, gente. E o lugarzinho que a gente conseguiu na Tailândia lá, que é a nossa base, que a gente paga o apartamento, é muito barato, a gente consegue manter. Tão barato que a gente não precisa se desfazer dele. Né? É o nosso espacinho ali, quando a gente cansa de viajar, a gente vai pra lá, continua trabalhando, mas aí é aquela coisa de escritório, né? Fica em casa, manda os e-mails, faz a produção, e depois volta para campus de novo, começa a filmar a série, começa a fazer os vídeos para os hotéis para ganhar nossa graninha. E assim vai. E hoje em dia a nossa vida é essa, praticamente. Sim, e depois que engrena, gente, é absurdo. Por exemplo, como eu falei, a gente já tem parceria fechada até março, até abril, eu acho, do ano que vem. Então, tipo, depois que engrena, depois que a mola já está feita, é tão fácil de você continuar fazendo e continuar fazendo. Então, quer dizer, passeio de cavalo, passeio de moto, uma vila em Filipinas, de frente para a praia, tudo isso é parceria que a gente vem fechando e a gente vai enviando e-mail e a gente vai colocando e a gente vai vivendo e a gente vai curtindo os melhores momentos da vida, dessa forma. Exatamente. No caso dos hotéis, eu dei um exemplo dos passeios, né? No caso dos hotéis, funciona mais ou menos parecido, né? Você tem que procurar o nome do gerente, o nome da pessoa do marketing, tentar pelo menos. Tem várias formas de conseguir isso. Tem o LinkedIn, né? Tem o LinkedIn, LinkedIn. No próprio Google, se você botar ali General Manager e o nome do hotel, você consegue descobrir normalmente. Na ferramenta Booking.com tem a listagem de todos os hotéis por região. Então, geralmente é um site que eu uso bastante. Eu boto ali, por exemplo, Bali. E aparecem 300 hotéis. Então, eu faço uma planilha com o nome do hotel, com o site do hotel, com o endereço de e-mail do hotel. E aí, a partir daí, eu começo a montar aquela minha base de dados para começar a fazer essa captação. Né? É uma coisa bem organizada. E aí, depois que está com essa base de dados montados, começa essa coisa de enviar e-mail para todo mundo, para geral. Eu uso também uma ferramenta chamada Boomerang, que é muito legal, do Gmail. Você pode programar o seu e-mail, porque tem uns horários que são ideais assim, para a pessoa receber. E às vezes tem a coisa do fuso horário, né? Eu não quero mandar um e-mail aqui que chegue no meio da noite lá num outro país, porque o cara vai chegar no escritório dele, ele vai ter centenas de e-mail e o meu e-mail vai estar lá atrás. Então eu sempre programo um e-mail para chegar lá às 9 da manhã, 10 da manhã, o horário que ele está chegando no escritório. É uma ferramenta bem legal. Programa aquele bando de e-mail todo com aquela carta proposta, com o que a gente oferece. E aí, a partir do momento que alguém responde, demonstrando interesse, você começa a negociação, né? Aquela negociação, isso aí, a gente vai ficar tais dias. Geralmente eles fazem algumas perguntas. Algumas pessoas querem saber mais informações, eles querem saber quantos acessos o seu site tem, quantos acessos a sua página tem. Outras pessoas não perguntam nada, elas olham aquele site bonito, aquelas fotos bonitas, eles veem que você tem 50 mil pessoas, por exemplo, no nosso caso, no nosso Facebook, aquilo já é o suficiente para elas. E aí, a partir do momento que você fez a negociação, você pode fazer um contratinho ou não, né? Hoje em dia a gente faz, porque já é fácil pra gente fazer, mas no começo a gente não fazia, e aí tá tudo certo.
Eu não ignoro nenhuma mídia social. Quando vem, eu entro, faço minha conta e vou indo. Tem que estar antenado, né? Com o que tá rolando. Tem que estar antenado com o que está acontecendo. A falar nisso, Snapchat, MM da vida. Segue lá a gente também. Segue lá a gente, hein? Segue a gente em tudo. No início a gente fazia vídeos de graça também, a gente não cobrava. A gente oferecia em troca de uma semana no lugar. Foi assim que a gente descobriu que a gente podia ganhar dinheiro com isso, né? E começar a financiar a nossa viagem. Então, mas é uma coisa que funcionava muito bem. Até o website a gente fazia, né? Quando a gente precisava de grana na Nova Zelândia, a gente oferecia metade em dinheiro, o pagamento era metade em dinheiro e metade em acomodação. Tem inúmeras formas de você se virar e ficando de graça. Tem aquela coisa que aquele casal faz, do Vida Cigana, que a gente fez também, que é fazer como é que é o nome daquilo? House sitting. House sitting. Você vai ficando, você toma conta da casa das pessoas, você fica de graça também. Você pode ir pulando de cidade em cidade, tomando conta da casa das pessoas, fica um mês numa casa, muda para uma cidade, fica outro mês. Enfim. Eles, por exemplo, Vida Cigana, dá uma olhada na página deles. Eles viajam dessa forma, fazendo house sitting. Então, quer dizer, eles moram 10 dias aqui, 5 dias lá, e eles estão economizando uma grana forte fazendo isso, cuidando de cachorros. E tipo assim, gente, se botar a cabeça para funcionar e fazer um projeto é show. E uma coisa, tem uma frase que eu gosto muito, eu ainda não decorei ela não, mas eu vou decorar. Sim, leva tempo para você fazer o projeto, mas se liga, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, quer dizer, faz o projeto. E tudo é possível, até assim, coisas que você acha que são impossíveis de acontecerem, elas podem acontecer. Você tem que acreditar, você tem que insistir. Cara, a gente, no início até tudo, né, amor? Tudo, comida. A gente mandava proposta para supermercado, companhia aérea. Cara, mas o cara respondia. O dono de uma companhia aérea me respondeu pessoalmente. Ou seja, as pessoas, elas valorizam aquilo que você está fazendo, entendeu? Elas dão importância. Comida, a gente já fez também uma parceria com o supermercado, a gente fez um site para o mercado, uma época que a gente ficou lá na Nova Zelândia também, e a gente ganhou um mês de comida naquele supermercado, a gente tinha uma cota que a gente podia por semana pegar, eles não pagaram a gente, não deram dinheiro pra gente, mas deram comida, numa fase que a gente estava realmente precisando de grana, então ajudou pra caramba, entendeu? Então você não pode ser acomodado, você tem que pensar em ideias, realmente as pessoas que não sei, vou falar uma coisa... O que você está precisando naquele momento? O que você está precisando? Pô, esse momento eu tô... não tem problema, gente. Vocês atiram para tudo quanto é lado. Vocês não tem eu vou atirar só para hotel. Eu vou fazer só... Eu vou procurar os brinquedos que eu quero fazer, skydive. Gente, quando vocês estão viajando, se vocês fizerem uma boa carta proposta, tudo gera em cima de uma boa carta proposta. E de um bom projeto, de um bom conceito. Pronto, acabou. Passe credibilidade, né? Credibilidade é a palavra certa. De diferentes formas. Então, peraí. Olha, gente, a gente vai dar um pulo rápido agora. Vamos dar esse pulo! Uou! Pou! Então, como vocês viram, a gente mudou completamente de cenário. Hoje era dia de mudar de hotel, então a gente andou alguns quilômetros de carro e agora a gente está em outro hotel. Muito legal, por sinal, chamado Dessa Sene aqui em Bali. Maneiríssimo lugar, é tipo um santuário ecológico, entendeu? O pessoal é voltado para o yoga, tudo é orgânico, a gente já almoçou lá no restaurante, a comida é maravilhosa. Então, quer dizer, a gente só está aqui agora para despedir de vocês mesmo, mandar um abraço. A gente espera que vocês tenham gostado da experiência que a gente passou para vocês. A gente está nesse momento elaborando uma série de palestras, onde a gente vai estar passando o passo a passo, né, de como a gente faz, desde como a gente faz para elaborar a proposta, o que tem que ter na proposta, ferramentas que a gente usa para procurar os parceiros, como é feita a nossa abordagem, tudo do início ao fim. E a gente vai estar abrindo espaço também para as pessoas interagirem com a gente, fazerem perguntas, o que a gente puder ajudar, a gente está dessa forma, galera. Então, é isso. Cai no mundo, foi um prazer mandar essa ideia para vocês e falar com vocês. Boa sorte e cai no mundo. Cai no mundo.